Bom dia, hoje é dia 19 de agosto de 2025, uma terça-feira. Meu nome é Alexandre Santi. Hoje vamos falar sobre a inovação tecnológica no transporte coletivo. Então, ultimamente tem sido feito a compra de ônibus elétricos por algumas empresas no Brasil. Em São Paulo está mais adiantado, né, porque o prefeito Nunes quer transformar toda a frota de São Paulo em energia limpa, né, todos os ônibus sendo elétricos por lá. Né? Na cidade de Curitiba, tem poucos ônibus elétricos, tem quatro acho que da Bide e um da Volvo. Né? Na cidade de Goiânia já tem tem cinco superarticulados, né, da Bide, né, encarroçados com dois tipos de carroceria, um Active e o outro o Torino Express, né? E está chegando agora também um Active, só que de um motor elétrico da Volvo, né? Em Cascavel tem ônibus da Higer, né? Que eles fizeram a estação, tem ônibus rodando lá, e tem mais dois articulados da Higer rodando. E também tem a questão de São José dos Campos, que desde que 2022 tem 12 superarticulados da Bide, né, que foram os primeiros a chegar, os superarticulados que estão rodando até hoje lá. A questão, só a única coisa que vai diferenciar para isso daí é a questão dos valores, que os ônibus elétricos custam bem mais caros que os ônibus a combustão. Né? Na questão de Curitiba, era muito esperado que fosse feita a primeira venda para Curitiba, né? Mas não foi acontecido. Eles deixaram o biarticulado em teste, umas duas, três vezes, uns 3 meses, 2 meses atrás, fez os testes em Curitiba. Um tempo antes também já tinha feito teste em cima, depois foi levado para alguns lugares para fazer. Empresas que gostariam de conhecer o ônibus, né? Foi levado. Mas a primeira empresa a comprar foi a empresa de Goiânia. A prefeitura de Goiânia lá já adquiriu um, que já chegou lá, vai ter outros que vão ser mandados. Né? A Volvo ia começar a fabricar os ônibus articulados e biarticulados, né, agora em julho de 2025. Né? E também tem a questão da demanda, que seria tanto para Curitiba como para a região metropolitana. Porque Curitiba, segundo informações pela própria URBS, os ônibus biarticulados elétricos irão circular na canaleta a nova canaleta que vai ter leste a oeste, né, que vai ligar ao Campo Comprido ao novo terminal SIC Norte, né, que já começaram a fazer as obras em alguns lugares do Cajuru, né, então já estão ampliando essa demanda para ter ônibus elétrico na cidade. Né. Depois eles vão ter que informar quanto que saiu o valor, vai estar no portal o valor que é cobrado dos biarticulados elétricos que vão circular nessa linha. E também tem aqueles que possivelmente vêm entrar em operação antes. E tem também a questão do Inter 2, né, que segundo informações também da própria URBS, vai ser feita com um ônibus articulado, elétrico, né, possivelmente seja da Volvo, né, ou também pode ser da Bide, porque também ela tem alguns veículos em teste aqui na capital. Com a chegada desses ônibus, a tendência é que melhore, né, o modelo de ônibus. Né? Em São Paulo, eles querem chegar a 100% de ônibus elétricos, né? Com a retirada dos ônibus que hoje estão em circulação, né? De pegar e tirar os ônibus a combustão e colocando os ônibus elétricos. Mas tem o custo também sobre essa troca. Agora também o Rio de Janeiro já está formalizando para começar a fazer testes também dos elétricos no Rio de Janeiro, né, para poder ampliar. Em vários estados do Brasil, várias empresas estão pedindo que as fábricas de ônibus elétricos mandem os seus modelos, né, para poder avaliar o custo, o benefício. E também tem a questão dos ônibus a GNV, como a Scania também tem ônibus a GNV, né, então também está sendo feito teste. Tem o híbrido, que já existe há algum tempo aqui em Curitiba, que também é utilizado no transporte coletivo, que também ele seria mais barato do que o ônibus elétrico. Mas isso depende também da questão do poder público, que muitas vezes foca num modelo só. Então, o que está acontecendo atualmente é que eles querem fazer a tal de energia limpa, mas ainda vai precisar de geradores de energia. Possivelmente os geradores de energia, como são a combustível, são a diesel, né, vai ter que ter nas garagens, caso tenha aquela energia das empresas de energia, que comandam os estados, as cidades, né, fornecendo energia elétrica, para poder recarregar esses ônibus, né, que vai ter uma alta demanda na rede elétrica dos municípios, né, com vários ônibus plugados ao mesmo tempo carregando. E também tem a questão dos veículos que também já estão
circulando nos municípios, né, algumas cidades que também são elétricos. Então vai ter uma alta carga na rede elétrica de vários equipamentos carregando. Então vai ter que ser feito um plano diretor para poder atender, para que não precise usar as usinas nucleares, né, ou outra forma de a eólica, né, porque tudo isso daí gera um custo em cima para o contribuinte, que quando entra na bandeira vermelha todo mundo paga mais caro a sua conta de luz. Então, o que você estava falando sobre a questão de Curitiba, a princípio foi feito os testes do biarticulado elétrico em Curitiba, né? Foi feito umas 2, 3 vezes aqui, o teste com ele, há 2 meses foi feito. Há um tempo atrás também eles fizeram outros testes na Canareta para ver, mas eles não colocaram pessoas, era só saco de areia, né? Assim como os outros modelos que vieram aqui para Curitiba, que veio da Bayer, veio da Eletra, para fazer o teste, né? Para ver se iria funcionar, né? Como que seria o teste. E agora vai ter também futuramente já a licitação para o transporte coletivo que vai envolver os ônibus elétricos. A única coisa boa dos ônibus elétricos, né, que eles vão ser piso baixo e com ar condicionado. Que em Curitiba não tem esse padrão de ar condicionado, como já tem em algumas cidades do Brasil, né, como tem em Santa Catarina, tem em São Paulo, tem em Rio de Janeiro, tem em Manaus, que é também na Bahia, que muitas cidades têm seus ônibus com ar condicionado. Em Curitiba vai ser uma inovação, por causa que muito tempo o pessoal fala sobre ar condicionado, principalmente no verão, que aqui quando fica quente mesmo, chega a 30 graus, 35, 40 graus, e aí vai ser bom para a população. Mas o único quesito que vai pegar é a questão financeira, por causa que o ônibus custa mais caro. Com a chegada desses ônibus, também envolve a questão da região metropolitana. Tanto a região metropolitana comandada pela MEP e a capital comandada pela URBS, eles vão fazer a licitação. A da MEP vai ser feita possivelmente agora para setembro e da Prefeitura de Curitiba possivelmente seja feita no final de ano. Então essa tecnologia vem para trazer uma renovação sobre os ônibus que temos hoje, principalmente para a região metropolitana, que vai ter que ser tudo ônibus zero. No momento atual, não foi mencionado pelo governo do estado se vai ter a renovação que essas empresas vão fazer na primeira vez, vai envolver ônibus elétricos ou se vai ser todos a combustão. A Prefeitura de Curitiba já falou que na renovação por eixo leste-oeste será biarticulado zero, e também pelo novo Inter 2, né, que já está sendo feito várias obras em Curitiba envolvendo a linha do Inter 2, será feito por ônibus articulado elétrico, né, que também seriam uma boa para a população, porque se tendo o ônibus elétrico articulado, tem mais pessoas. Quando coloca o ônibus toco, fica muitas pessoas dentro do próprio ônibus, né? Então isso daí vai ser uma boa alternativa para a população de Curitiba e região metropolitana. Sobre a região metropolitana, ainda o governador não falou a respeito disso, a própria MEP também não nos mencionou como que vai ser, se eles vão fazer, principalmente quando envolve os biarticulados de Pinhais, que vão ter que ser substituídos, na verdade, né, porque a frota é mais antiga da empresa Azul, né, de Pinhais, que faz a linha de biarticulado de Pinhais para Praça Rua Barbosa, se eles vão fazer isso daí. E tem a questão também do VLP, que vai ser testado, né, que o governador ontem já falou, que os primeiros testes, muitos falaram que ia ser do aeroporto Afonso Pena para a rodovia ferroviária, mas não vai ser esse. Vai ser de Pinhais a Piraquara e, consecutivamente, vai ser para o centro de Curitiba essa linha. Então, o VLP também está chegando, né, para ter espaço no transporte coletivo de Curitiba, que ele, bem dizer, quase do tamanho do biarticulado, né? Então, para poder atender a demanda que tem na região metropolitana de Curitiba. Em Pinhais, como eu já desde um tempo atrás já tem biarticulado, é uma prioridade, por causa que na renovação de frota, depois da licitação, todas as empresas da região metropolitana de Curitiba vão ter que ter ônibus zero. E também tem a questão já dos ônibus que estão nos pátios, estão em algumas garagens de fabricantes aqui de Curitiba, que não estão ainda rodando, que segundo informações, né, que isso é a rádio, que tem rádio peão que a gente fala, os ônibus só vão rodar após a licitação metropolitana de Curitiba, que os ônibus vão sair somente para rodar, atender a população após a licitação metropolitana.
E também tem a questão sobre alguns lugares onde é utilizado o ônibus de 21 metros, que nos casos seria Campo Largo, Araucária e Fazenda Rio Grande. Em Almirante Tamandaré, atendido pela Aviação do Sul, tem um de 21 metros, né, que eles compraram há pouco tempo, fazer um teste lá e está rodando, né, pela linha. Não sei como que vai ficar a situação dessas empresas, porque vai ser feito 4 consórcios na região metropolitana de Curitiba. Para Curitiba, que foi avisado que vai ser 5 consórcios, né? Mas na região metropolitana vai ter esse quesito. Como se vai ter ônibus elétrico ou não, não se sabe ainda essa questão, né? Tudo que se sabe que tem que ser rodado com ônibus novo, ônibus é a renovação de frota. Não vai mais poder ser feito né? Foi feito há algum tempo atrás, que as empresas compravam ônibus de fora, né, para poder atender, né, que nem no caso da Fazenda Rio Grande, Araucária e Campo Largo. Primeiramente, tanto a Campo Largo como na Fazenda Rio Grande, as empresas a Campo Largo e a da Milisatur, né, e a Leblon adquiriram os primeiros ônibus 21 metros do Rio de Janeiro, de duas empresas que depois das Olimpíadas elas faliram. Elas não aguentaram o tranco e tiveram que vender todos os seus ônibus. Os ônibus eram seminovos, né, por causa que eles só usaram na época da Olimpíada e tiveram que retirar os ônibus e venderam esses ônibus para todo o Brasil. Alguns desses ônibus vieram para Campo Largo e outros vieram para Leblon. Agora a Leblon teve que adquirir a empresa de Araucária, adquiriu 8, né, de 21 metros de Itamaracá. A Leblon adquiriu 4 da Itamaracá e os outros ônibus da Cidade Nova. Por causa que não há antes da licitação, não tem como comprar um ônibus desse agora, porque quem fabricava antes esses ônibus era a Volvo. Então, só que a Volvo parou de fabricar ônibus articulados e biarticulados a combustão para dar total avanço na questão dos ônibus elétricos. Como agora começou a ser fabricado agora na fábrica em Curitiba, os articulados e biarticulados que vão atender o sistema. Sobre a questão dos superarticulados, não sei se a Volvo vai atender ou não, porque não foi dito isso. A questão de ônibus toco, ônibus articulado e ônibus biarticulado, ela vai estar fabricando. Na questão dos superarticulados, que também vai ser uma demanda para a região metropolitana, devido ao grande número de passageiros que são atendidos pelos ônibus 21 metros, possivelmente esses ônibus venham circular na região metropolitana de Curitiba, porque a demanda é muito alta, que envolve as ligações, principalmente da linha que vai a Campo Largo, Campino Siqueira, a linha Araucária, Capão Raso, a linha Fazenda Rio Grande, direto, que vai para o Tema do Pinhinho, e a linha do ônibus Fazenda Curitiba. Todas essas linhas elas são feitas com ônibus de 21 metros. Então, possivelmente, ou vai ser ônibus a combustão, né, ou vai ser ônibus elétrico superarticulado. Porque não tem como fazer uma troca agora, diminuir o tamanho do ônibus pela demanda que essas cidades estão tendo de população. Em Araucária, por causa do setor produtivo, né, então tem muitas indústrias, sempre tem empresas que estão se instalando lá. Tem a questão agora da nova obra que o governo do estado vai fazer, né, que vai interligar Araucária à Fazenda Rio Grande, né, ali por dentro do Tatuquara, ali, que vai vir a rodovia, né? Então isso daí vai aumentar também o número de empresas na região. E também, segundo o que foi falado ontem pelo governador, vai ter também uma ligando que vai ser para a BR-277 do outro lado e a 376. Então isso daí o que vai acontecer? Vai ter um aumento de fluxo e vai ter mais empresas se instalando na região para atender a população. Então vai ter mais portas de emprego para as pessoas, né? Apesar do que está acontecendo atualmente no Brasil, o que o governador quer fazer é trazer mais empresas, né? fazendo todo esse ciclo para vir para cá, porque já vai ser feita a duplicação feita com a empresa de pedágio que está atendendo de Araucária a Campo Largo, e de Araucária para cá, para a fazenda, vai ser o governo do estado. Que eles querem aumentar a capacidade para que tenha mais fluxo e os ônibus consigam fluir. E tem a questão também que está sendo feito em Curitiba, vai ser feita a trincheira do Xaxim, né, que vai ser retirado no semáforo. Eu não sei se eles vão retirar no Pluma, o semáforo da Pluma, que seria muito necessário que aquele semáforo nunca mais existisse, né, por causa que ele trava o trânsito mesmo, no horário de pico, ele é um causador de caos, esse semáforo. E também os 2 semáforos do caos aqui na Fazenda Rio Grande, que também vão ser retirados, porque vai ser feito 2 alças de acesso,
que vão facilitar a vida das pessoas que moram na Fazenda Rio Grande. Com essas obras e também a questão da inovação tecnológica dos ônibus, né, a região metropolitana de Curitiba vai ser muito atrativa para as empresas, porque você vai tendo transporte coletivo, tendo várias vias de acesso para rodovias, porque as empresas se interessam por quanto mais fácil ela poder chegar no aeroporto, chegar num porto, ir para outros estados, né, porque aqui no Paraná tem em Paranaguá tem o Porto de Paranaguá, tem o posto do São Francisco, né? Tem o Porto de São Francisco, também tem o Itapoá, né? Tem outros portos também em Santa Catarina, quem quiser ir para São Paulo tem o Porto de Santos, né? E daí tem mais a distribuição, né? Que pode ser feita linha férrea, caso as empresas optem também por fazer esse translado via linha férrea. Então essa inovação está trazendo várias coisas para a região metropolitana de Curitiba, que é a expansão. Fora que está sendo feito também a duplicação da rodovia que liga a Tamandaré, Itapê do Sul e Rio Branco do Sul. Então tudo isso daí favorece. Só que daí tem a questão da tecnologia inovadora dos ônibus para poder atender. Depois a licitação é para melhorar o sistema de transporte metropolitano, para chegar a um outro patamar. Sendo assim, vai ter mais ônibus novos rodando. Possivelmente, não sei como que vai ser feita a questão do VLP depois do teste, se eles vão ampliar ou não, se o governador estava no Porto, ou que eles vão montar aqui, né? Não sei como que vai ser feito, se vai ser vai ser 2, vai ser 3. O número ele não explicou ontem no evento sobre a obra que vai ser feita na ligação da Fazenda com a Araucária, né? Mas tudo indica que a região metropolitana de Curitiba vai ter alguns modelos diferentes para transporte coletivo. A única coisa que ainda não se enquadra na questão da região metropolitana de Curitiba é a questão do metrô, que é muito debatido nas redes sociais, a questão de não ter metrô em Curitiba. Como os moradores que conhecem a região metropolitana bem, Curitiba, a região metropolitana, eles ficam no meio da serra, por causa que desce de São Paulo para Curitiba e continua descendo para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só que Curitiba fica no meio. Então, basicamente, a cidade de Curitiba e região metropolitana estão em cima de um banhado. Então, a questão também é os rios que estão passando por baixo. E tem o aquífero Guarani, que também, já foi mexido aqui em Curitiba, mexeram uma vez no aquífero e deu problema em Miranda Tamandaré. Que houve desabamento, trincou paredes, rachou piso das pessoas, então eles deixaram por bem não mexer. Então uma outra questão que envolve Curitiba é o problema que tem os rios subterrâneos, que não dá para mexer, já tem aqueles rios que estão canalizados, né, que você vai ter que mexer numa estrutura que já está canalizada, né, e o elevado dificilmente vai ser aceito pelas pessoas que moram nas regiões nobres, tendo que isso desvaloriza muito o imóvel. Então eles não vão querer barulho, esse tipo de coisa, perto de apartamentos, prédios, né, em regiões nobres. Então a única solução foi ficar com os biarticulados, né? O VLP é uma solução, o VLT também tem suas particularidades, mas o VLT ele custa mais caro porque vai ter que colocar os trilhos. E para se colocar os trilhos, ele tem um valor X. Já teve um caso no estado, acho que foi de Cuiabá, na cidade de Cuiabá, que eles iam fazer e deixaram de fazer e venderam todos os trilhos, todos os VLT por causa do alto custo. Então, porque tem o alto custo de implantação e tem o alto custo de manutenção. Porque isso ela tem manutenção tanto preventiva como tem nas empresas. Tem manutenção corretiva, preventiva, e isso eleva os custos de operação de um produto. Então, a questão da inovação, o VLP é muito bem visto porque funciona já em outros países. Na Austrália tem, na China tem, para poder circular. Então, como ele vai ser do tamanho de um biarticulado, né, só que ele vai ter uma velocidade X, porque ele não tem um arco que possivelmente tem a mesma velocidade que tem um biarticulado quando está na canaleta, né, mas para atender a demanda da população. Né, nós esperamos, como contribuintes, que isso funcione, né, atenda a população e possa atender a todas as pessoas que necessitam. E também tem a questão de geração de emprego. Com essas obras que estão acontecendo, para ter fluidez, e também está tendo a obra que liga São José dos Pinhais a Mandirituba, a tendência do governo do estado é que venha mais empresas, indústrias para a região. Sendo assim, fomenta mais a economia dos municípios. Tanto a economia de Araucária, da Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Mandirituba, né, possivelmente de Piraquara,
né? Aqui na fazenda está aumentando muito os condomínios, né? Tem muitos condomínios sendo construídos, porque eles têm uma prospecção de muitas pessoas venham morar na fazenda Rio Grande. Tem a questão da LG, que vai se instalar, já estão montando o barracão. Tem a questão da Electrolux, que vai ficar perto aqui da fazenda Rio Grande. Né? Tem outra questão daqui, essas empresas precisam de terceirizadas, elas têm outras empresas que vão fazer a montagem, né? Então, todos os dias eles estão pensando em fazer algo para poder melhorar. Enquanto isso não melhora, a questão da inovação aqui na região metropolitana já é retirada dos 2 semáforos da BR-116, que é um atraso na vida de muitas pessoas, e também da Pluma lá em Curitiba. Ontem o governador não falou nada a respeito da canaleta para Fazenda Rio Grande por enquanto e para Colombo, mas há 2 anos atrás o pessoal da MEP foi até o Ministério dos Transportes atrás de recursos financeiros, né, para fazer a obra daqui das canaletas, né, e também de uma outra obra. Então eles pegaram o viaduto do Orleans, viaduto do Orleans. Eles foram lá para tentar ver se conseguiam ganhar o dinheiro para fazer essas 2 obras, né, porque para ter a canaleta até aqui a fazenda Rio Grande também seria uma ótima ideia, uma ótima iniciativa, por causa que tira os ônibus do meio dos veículos, porque os ônibus acabam ficando presos no meio do tráfego de caminhões, de carros, né, causando atrasos, né, tanto atraso para o pessoal ir trabalhar como o pessoal vir para casa, né. Como acontece em Pinhais. Em Pinhais as pessoas elas têm a opção do biarticulado, elas têm a opção do ligeirinho, que também vem pela canaleta, e tem a opção da linha normal, que é feita por ônibus articulado, que sai lá do centro e vai para o terminal de Pinhais. Então tudo isso tem que ser pensado. Tem a questão também de São José dos Pinhais, né, que até agora eles não implantaram o biarticulado em São José dos Pinhais, né, fizeram a canaleta, mas até hoje o biarticulado nunca surgiu na região. Tudo isso tem que ser pensado. A questão tecnológica vai ficar por conta da questão que a fábrica da Volvo vai fabricar. Por enquanto não se sabe se vai fabricar. Para Curitiba vai ser fabricado. Para a região metropolitana de Curitiba, por enquanto não se fala nada. Então tem que aguardar a decisão tanto da MEP após a licitação, né, porque no edital também não fala sobre isso, né, o primeiro edital que eles fizeram. Mas eu sei que os integrantes da MEP eles foram para a cidade, foram para o Chile, foram para Colômbia, foram para o México, para ver o sistema. Nessas cidades tem ônibus a GNV, tem ônibus elétrico, tem os tipos de tecnologia para atender o transporte coletivo, né? Mas vocês só vão ficar sabendo após a licitação. E lembrando que vários consórcios vão ser feitos 4, né? Segundo o que está no edital, né, cada localidade vai ter uma cor específica, vai ser cinza com azul, cinza com vermelho, né, vai ser cada região, cada espaço do consórcio vai ter uma cor X para identificação da onde esses ônibus estão saindo. Que isso também é algo correto, porque nas outras regiões metropolitanas do Brasil acontece o mesmo, as pessoas sabem que as cores dos ônibus influem muito na hora que o passageiro vai pegar os ônibus. Então, na região de Curitiba, na região metropolitana, é para ter 4 cores, né, envolvendo a cor cinza, que as pessoas vão ficar sabendo. A única coisa que vai diferenciar, porque o expresso ainda vai ficar vermelho, né, as pessoas vão saber que esse ônibus é o expresso, no caso, por enquanto, só tem em Pinhais, né, e futuramente se vai ter em São José dos Pinhais ou na Fazenda Rio Grande. Seria muito interessante que tivesse tanto na São José como na Fazenda Rio Grande, já tivesse o biarticulado. Então, para poder atender a demanda, porque a demanda é alta, né? De Araucária, por causa do trecho onde ele passa ali, é mais difícil de fazer. Para andar fazendo é mais fácil por causa que dá para usar um pouco o espaço da rodovia, né? E também as interligações intermunicipais que tem aqui na região. Então, fica aí, né? As inovações estão acontecendo, né? Vamos aguardar o que vai acontecer, como que vai aparecer as inovações tecnológicas da Volvo para a região. Também vamos lembrar que não existe somente a Volvo, tem a Scania também já tem seu veículo elétrico, a Volkswagen já tem seu veículo elétrico, né? Tem a questão da BYD, tem a Eletra, tem a Hager, tem a Ankai, tem a Hyundai, que também fabricam ônibus elétrico.
Então não existe só uma pessoa que fabrica, né? E tem as encarroçadoras aqui no Brasil. E também tem a Yutong, né, que também fabrica biarticulado elétrico. Então é uma concorrente da Volvo. A Volvo tem essa concorrente fora do Brasil, que é a Yutong, né, que ela fabrica para a cidade do México, ela fabrica também para o Chile, para a Colômbia. É uma concorrente de peso, também é uma empresa chinesa que concorre junto com a Volvo. Então fica aí, vamos esperar para ver o que acontece daqui para frente, né, com as obras que estão acontecendo do governo do Paraná na região metropolitana de Curitiba, né, e as inovações que vão acontecer ao longo do tempo. Mas continue cobrando seu vereador, cobre seu prefeito, cobre o vereador, cobre também o seu deputado estadual, seu deputado federal da sua cidade, cobre o governador, porque as melhorias elas têm que sempre ser feitas em prol da população. Não esqueça que tudo isso é feito com dinheiro público, meu, seu, nosso dinheiro, que é arrecadado do IPTU, do ISS, ICMS, né, e daquelas outras que são recolhidos de nós ao tempo todo. Tudo que a gente compra, a gente paga imposto, né, então nós temos que cobrar, porque nós somos taxados, né, temos que pagar, somos obrigados a pagar um imposto, né, um imposto injusto, né, o valor que é cobrado de nós é muito injusto, mas nós podemos cobrar, porque os gestores públicos eles são funcionários do povo, não é o povo que são funcionários deles, eles são funcionários do povo. Então cobre melhorias, cobre por mais melhorias na sua cidade, no seu município, né? Se você tem algum problema com o transporte coletivo de Curitiba, ligue para a URBS, ligue para 156, faça sua reclamação, se junte com seus parentes, seus familiares, vá lá e peça. Se você tem algum tipo de problema na região metropolitana de Curitiba que envolva o transporte coletivo, ligue para a MEP, mande no site da MEP, lá tem o site deles, pode digitar lá no Google, lá, a MEP, vai aparecer ouvidoria. Você pega, entra lá na aba ouvidoria, você faz o texto lá, pede para as outras pessoas da sua família, seus vizinhos, as pessoas que vão trabalhar com você, que elas abram reclamação sobre linhas, sobre aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que ser melhorado, aquilo que está fazendo falta, você está tendo pouco ônibus, né, você precisa de mais ônibus, você já coloque lá, faça o pedido. Da URBS também faça a mesma coisa, se está faltando ônibus ou está lotado, retiraram ônibus de alguma linha, não deixaram manca a linha que a gente fala, pegue, ligue para 156, encha o ramal deles lá, fique ligando o tempo todo, porque é dever do órgão público resolver o problema. Né? Tem a questão da inovação, mas também tem a questão de atender o povo, né, que paga imposto e sustenta toda essa máquina que roda. Então, Deus abençoe a todos, façam isso que eu falei para vocês. Se vocês querem melhoria, mandem uma mensagem no site da MEP. Eu falei, vai lá no site da MEP, no Google, escreve a MEP, ela vai estar ouvidoria, vai estar lá sugestões, tal, você coloca lá a sua sugestão que você tem um número lá que eu passei para o pessoal, mas disse que aquele número não está funcionando, do site da MEP que está no site, algumas pessoas enviaram dizendo que não está funcionando, mas você pode também ir no site, tem na URBS, você vai lá e coloca na URBS o que você quer. Se você tem algum problema com o transporte coletivo para ver onde estão os ônibus, a Metrocard você consegue ver onde o ônibus está, né? Você pode baixar o aplicativo do Metrocard e ver onde que se encontra o ônibus, que tem lá, onde está a definição, onde está as linhas. Se você vai clicar, ele vai dizer onde que o ônibus se encontra. O da URBS também tem plataforma, você vai lá, baixa o da URBS e também faz acompanhamento da linha, sabendo em quanto tempo esse ônibus está rodando. Então tem que pegar e deixar baixar o aplicativo, né, que vai ajudar bastante vocês que moram tanto em Curitiba e região metropolitana, sobre como está a circulação dos ônibus naquele exato momento da sua linha, que você está esperando o ônibus, ver se o ônibus está no horário, se está fora do horário, né? Se o ônibus ficar muito fora do horário, vocês podem mandar reclamação, porque muitas vezes o motorista às vezes não tem culpa, às vezes o trânsito trava mesmo, principalmente nos horários de pico, né? Então, mande lá sua reclamação, né? E caso eles não deem bola para aquilo que estão falando, vocês tirem print daquilo que vocês mandaram. Sempre quando eu escrever, tirem print, né? E procure os órgãos de comunicação. E também pode fazer sua reclamação, falando que o órgão público que devia estar fazendo o seu serviço não fez o serviço, né? Não atendeu ao que vocês estavam pedindo e mandou a mesma resposta. Nesses dias eu recebi uma resposta um colega meu mandou sobre a questão da URBS, e muitas pessoas falaram que aquela resposta é meio que automática do sistema. Quer dizer que o sistema eles não estão muito interessados em resolver problemas, eles não estão resolvendo
tira print. Se as respostas forem a mesma, foi automatizada e for a mesma, quer dizer que o órgão público não está fazendo aquilo que é devido, que é ouvir o seu cidadão que paga o imposto e quer algo melhor. Vocês peguem e acionem, chame o e-mail de comunicação e mostre o que está acontecendo, ou se você achar por melhor, todo mundo aciona pela justiça para que seja corrigido esse erro, para que todo mundo seja bem atendido pelo sistema dos gerenciadores, tanto pela URBS pela MEP, para que as pessoas sejam bem atendidas pelo serviço. E todo mundo, claro que não dá para falar assim, vai ser 100%, porque nós sabemos os problemas que envolvem no dia a dia do transporte coletivo das cidades. Deus abençoe a todos, ótima terça-feira, um bom trabalho para aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão estudando, aqueles que estão de folga, bom descanso. Deus abençoe e até mais.